Boa noite, alunos. Nós vamos iniciar hoje a nossa live de interação com relação à apresentação do TCC 2020.2, tá bom? Então, eu vou começar falando a respeito dos slides para vocês. Caso alguém tenha algum questionamento, já vai interagindo, vai fazendo suas perguntas, para que não fique dúvidas, para não atrapalhar vocês no dia da apresentação. A escala de apresentação já está feita. Eu vou passar para vocês hoje também. Caso a escala que foi elaborada esse dia você não possa ir, veja como vocês podem se articular entre si, por exemplo, Mônica trocar a data dela com Dani ou com Yales, essa tramitação pode ser feita entre vocês sem problema nenhum, tá? Então, professora. diga, Carlita. Aí a pessoa já está escalada, né? A pessoa que escolhe a data, não é? É não, filha, porque a gente tem um prazo. Ah, fique mais à vontade. Oxi! Não. Você quer ser cagada, você é a primeira. Já tô vendo. Olha, escute, relaxa. Eu não quero, não. Pronto, só é você arrumar outra pessoa para trocar com você. Quem é que vai querer ser a primeira? Ninguém vai querer trocar, não, Não, bebê. você não é a primeira. Você está no primeiro dia, porque são mais de uma pessoa. Não, não fiz por ordem alfabética, não. Organizei justamente as pessoas que já haviam feito a entrega, porque a probabilidade de receber os resultados é mais rápido. Mas bora cuidar. Você já está se agoniando com o fim. Porque nós advogadas, a senhora não sabe. Nós não é quieta, nós não sabemos esperar. Relaxa, Mônica, relaxa. Olha só, a nossa primeira orientação começa da seguinte forma. A apresentação será avaliada apenas por mim. Por conta dessa questão pandêmica. Glória a Deus! O correto seria que nós estivéssemos numa bancada presencial, eu em conjunto não. com mais 2 professores. Mas pela questão pandêmica, a gente vai fazer de maneira remota e quem vai avaliar o trabalho de vocês sou eu, tá? Então, tá vendo? Agora eu vou primeiro, tem nada não. Tudo tem seu lado bom, tá vendo? Aí vamos lá. Agora eu vou ser a primeira. Olha só, cada aluno realizará sua apresentação individual com uma duração de 15 minutos, tá? Então, vocês precisam começar a ensaiar. Por exemplo, eu vou dar a vocês hoje o passo a passo dos slides, tá bom? E depois que esses slides estiverem prontos, é interessante que vocês comecem a ensaiar para o espelho, para as pessoas que estão em casa e peça para que alguém ligue o cronômetro, tá certo? Porque não é legal nem que a sua apresentação seja menor, porque ela não pode ter menos que 10 minutos, tá? Ela não pode ter menos que 10 e também não pode passar dos 15. E até pode, mas não é legal, porque aí você atrapalha a dinâmica do próximo colega que vier a se apresentar, tá certo? Na data de apresentação, todo mundo pode assistir. Por exemplo, no dia da apresentação, que vai ser um grupo de pessoas que vão se apresentar, não é uma só, todos os alunos da turma, se quiserem participar, quiserem ver como é que funciona a apresentação, poderão participar. Só não podem intervir e nem lhe atrapalhar, tá certo? Mas essas pessoas vão poder assistir normalmente. Nesse dia, vai estar como está aqui. O seu slide vai estar passando e vai estar aberta a sua câmera e a minha, porque eu preciso ver você, certo? Então, essa comodidade escondidinha aqui, que nem vocês fazem, não, vai estar aberta a sua câmera. A gente não vai apresentar na Unopá, não, é? Não, nós não vamos apresentar na Unopá pelo fato de ou todo mundo é presencial ou todo mundo é de maneira remota, entendeu? E aí eu sei que tem alunos que moram mais distantes. Agora, se você quiser ou se tiver um grupo que queira ir apresentar na Unopá, a gente vai de boa, entendeu? Se você achar melhor, ou se tiver um grupo porque a gente vai ter 2 dias de 5 pessoas e 2 dias de 4 pessoas, certo? Então, se você armar um grupo e quiser ir todo mundo para lá, eu vou na hora, tá bom?
fica aí a critério de vocês. Lembrando que, se a gente for, mas eu acho que de todo jeito, mesmo que a gente vá para lá presencialmente, eu acho que vai ser só eu mesmo. Né? Mas aí pode ser que tenha a Almi, tenha a Aline, que venha ver a apresentação. E aí fica a critério de vocês. A gente vai... Nós já vai ficar por a gente vai amadurecendo as ideias. Mas do jeito que vocês quiserem fazer, da forma que for melhor para vocês, eu topo, estou dentro. Expondo os principais aspectos que envolvem a elaboração do trabalho. Esses aspectos são elaborados no slide, tá? Segunda orientação. Para a apresentação, os alunos deverão realizar a apresentação oral com a utilização do slide em PowerPoint. A gente vai ver como é que constrói. O tutor presencial deverá preencher no sistema a ficha de acompanhamento da apresentação do projeto de ensino. Então, vejam só, existe no meu ambiente enquanto tutora, uma lista com 10 aspectos que eu preciso analisar durante a apresentação de vocês. Então, vocês precisam ter ciência que eu vou estar analisando todos esses aspectos que se seguem, tá? E aí eu vou dizer a você tudo que a gente avalia e tudo que a gente olha na sua apresentação, tá bom? Como é que é feita a avaliação do projeto? A ficha de acompanhamento da apresentação do projeto de ensino é individual e contempla aspectos tais como: o que é que eu vou analisar? Eu vou analisar a objetividade, o conhecimento referente ao tema que você produziu, a organização, coerência, os objetivos propostos, a sua metodologia e conclusão. Basicamente, são esses aspectos que eu vou observar quando você estiver fazendo a sua apresentação. Eu vou te ensinar como elaborar cada um dos slides e aí fica a seu critério. Por isso que eu estou dizendo, depois que esses slides estiverem prontos, você precisa ensaiar para o espelho, né? Porque você vai se acostumando e vai cronometrando o seu tempo. Porque aí você sabe que você tem um mínimo de 10 minutos e um máximo de 15 para fechar a sua apresentação. Então, você precisa ser sucinto para fazer essa apresentação, tá bom? Aí, o que é que eu vou analisar? Primeiro, apresentou a contextualização inicial do estudo, a importância do estudo apresentado, o que levou o aluno a desenvolver esse estudo, por que você escolheu essa temática? Qual foi o questionamento que te instigou a escolher essa temática? Né? Então, você vai contextualizar para mim, você vai vender o seu peixe, você vai me dizer o que foi que despertou em você o interesse de produzir o trabalho naquela temática que você produziu. Depois, apresentou os objetivos propostos no trabalho. Então, vai ter um slide de objetivo geral e objetivos específicos que você vai relatar e vai explicar para mim a origem desses objetivos. Depois, vai ter um slide falando sobre a metodologia do seu trabalho. Você vai explicar para mim a metodologia desse trabalho. Então, é interessante que você imagine a minha pessoa enquanto uma pessoa leiga. Então, eu não sei a temática do seu trabalho, então você vai fazer uma introdução para mim sobre o tema que você escolheu, por que você escolheu esse tema, quais foram os objetivos que você elencou durante o desenvolvimento desse trabalho e a metodologia que você desenvolveu ao longo do processo. Se você demonstrou domínio e conhecimento sobre o tema estudado, então é nessa hora aqui, ó, que a gente descobre se você fez o seu trabalho ou se alguém fez ele para você. Por quê? Porque quando você discute, por mais nervoso que você esteja, mas você fala de um trabalho que foi você que construiu, você tem segurança naquilo que você está falando. Quinto, apresentou o tema de forma clara, objetiva e organizada. Por isso, a necessidade do ensaio, tá? Para você ir se acostumando com essa questão de falar para outras pessoas. Amanda. Diga. Nessa questão da gente fazer a apresentação de slide, sendo online, vai mostrar onde? Aqui no celular da gente, Do jeito que está mostrando aqui. Seu... Do jeito que está mostrando aqui. O slide vai No caso, a gente manda para
para a senhora o slide e a senhora que joga aí, é? Pode ser, se você quiser, pode ser. Principalmente quem tiver sem computador, pode mandar o slide para mim, né? E aí eu vou Certo. colocando aqui e você vai passando, né? Então, o slide vai Ok. sendo passado nessa tela central e aí vai estar aberta a sua câmera e a minha, tá certo? Eu preciso lhe ver Certo. durante a sua apresentação. Depois, os slides preparados para a apresentação estavam adequados? Clareza, legíveis, o uso adequado da língua portuguesa, a quantidade. Então, essa parte aqui não vai ter sentido de você errar. Por quê? Porque eu vou explicar a montagem do slide e eu já vou, na sequência, mostrar um exemplo de um slide já pronto, como ele precisa ficar. Porque às vezes a gente explica, aí você fica meio aéreo sem entender como é que você vai fazer o seu. Então, eu vou explicar como o slide é feito e na sequência eu já vou te mostrar. Por exemplo, eu vou te dizer o que é necessário ter no slide de introdução. E aí, na sequência, eu vou te mostrar o slide de introdução já pronto, tá certo? Então, e principalmente, cuidado nos erros de português, viu? Por Nossa Senhora, preste atenção no que você está fazendo, porque todas essas questões eu preciso analisar. A comunicação foi adequada para a apresentação de um trabalho acadêmico, questão de gestos, a linguagem, então cuidado nessas gírias, a menininha Alice, que é danada com essas gírias, cuidado com essas gírias na hora da sua apresentação. Lembre-se que, apesar de você estar apresentando Né, para professora? mim, diga. Né? Isso, Vice. isso. Apesar de você estar apresentando o trabalho para mim, eu preciso analisar cada uma dessas características, porque querendo ou não, isso aí acaba prejudicando você as próximas questões que você for realizar. Então, vamos trabalhar essa questão dessa linguagem. Então, por isso que o ensaio é super importante, até porque ele traz para você bastante segurança na hora da explicação da temática que você está defendendo, tá bom? Depois, a gente vai para a conclusão do trabalho, que foi apresentada pelo aluno. Você vai concluir a elaboração do seu trabalho, você vai me dizer o que foi que você aprendeu depois que você fez essa pesquisa, porque no início da apresentação você vai me dizer qual foi o anseio que fez com que você escolhesse essa temática para estudar e debater sobre ela. E, no fim, você vai me dizer se realmente aquele anseio inicial foi suprido a partir desse trabalho que você fez, se você teve um norte, mas ainda não foi suficiente, você vai precisar pesquisar mais. Então, você precisa amarrar o seu trabalho. Depois, realizou a apresentação no tempo determinado, certo? Então, no mínimo 10, no máximo 15. Por meio da apresentação, foi possível compreender o estudo realizado, certo? Então, assim, isso é muito importante, porque, por exemplo, se vocês fossem apresentar para uma bancada comum, o trabalho de vocês ia ser enviado para as pessoas que iam estar junto comigo, elas iam ler o trabalho de vocês, e na hora da apresentação é justamente a hora da gente fazer questionamentos, da gente identificar esses vários aspectos. Então, estejam muito cientes, né? Estejam muito cientes que eu vou fazer questionamentos sobre o trabalho de vocês, certo? Então, eu vou fazer aí algumas questões que você, sendo o criador do seu trabalho, tendo feito a elaboração dele, você vai me responder sem problema algum, tá bom? Vamos como é que ficam os slides, tá? Como é que ficam os slides? O seu primeiro slide precisa ter o título do seu projeto de ensino, o nome do aluno, que é o autor do projeto, e a data da sua apresentação. Porque nós vamos ter 4 datas de apresentação. Então, no seu primeiro slide, você vai colocar a data da sua apresentação. É assim que ele deve ficar, tá bom? Então, veja, aqui é onde você vai colocar a temática, tá certo? Aqui, ó, meu nome é Amanda Cristina Lourenço da Silva, Polo Santa Ô, Amanda, a Cruz, senhora vai mandar esse modelo pra gente, hein? toda Muito hora. bem. Ótimo. Certo? Que aí só faz a gente reorganizar. As alterações, Isso. E aqui as datas, a data da apresentação, tá? Então, isso
é o que consta no primeiro slide. Só isso, nada mais, certo? Então, o trabalho acadêmico é uma coisa muito sucinta, nada de muito enfeite. O que é que vai ser colocado no segundo slide? O segundo slide é a introdução. Então, você vai colocar frases que vão remeter a essas perguntas. Por exemplo, qual é a importância do estudo apresentado? O que levou à escolha desse tema? Em que teoria se baseia? Aqui está. Quais os principais autores pesquisados? Então, veja só, essa introdução e todos os outros slides são frases que norteiam a sua explicação. Olha como é que fica o da introdução, tá vendo? Todo o processo educativo se inicia sempre pela literatura, porque a temática que eu apresentei aqui para vocês, ó, foi a fábula na educação infantil, certo? Então, aqui na minha introdução, eu começo com essa primeira temática, né? Porque a primeira temática é qual é a importância do estudo apresentado. Então, aqui eu começo a falar dessa questão da literatura, da importância da literatura. Então, veja que eu vou elaborar uma frase que vai dar norte para que eu possa começar a explicar. Você não vai ler isso aqui para mim, não, tá? E pode. Professora, todo o processo educativo se inicia sempre pela literatura. E aí você começa a explicar, tá certo? E se você quiser, essa frase é só para te dar um lembrete do que você precisa falar, certo? Se você quiser fazer a leitura da frase, ok. Também, se você não quiser e já começar o seu processo de introdução me explicando, né, a importância da literatura e tarará. Lembre-se que essas frases aqui são referentes à temática que eu trabalhei lá. Então, o seu vai ser totalmente diferente. Depois, a necessidade de despertar o interesse da criança foi fator determinante para a escolha desse tema, porque a segunda pergunta é: o que levou você a escolher o tema desse projeto? Certo? Então, você precisa me responder essa pergunta. O que levou você a escolher o tema desse projeto? Então, aqui, ó, a necessidade de interpretar o interesse das crianças foi um fator determinante para a escolha desse tema. Tá? Aí Ô, depois, professora, diga, bebê. professora, é impressão minha ou essas perguntas assim, as respostas delas vão surgindo assim de forma bem intuitiva? Vão, porque o trabalho é seu, né? E a apresentação também é sua. Então, você precisa focar nas perguntas, certo? E respondê-las. O que eu quero dizer a você é que essas respostas precisam ser sucintas, certo? Porque senão tem gente que vai escrever aí um slide só para responder uma questão. Então, por isso que eu trouxe um slide pronto para você ver a pergunta que foi feita e como você deve elaborar a sua resposta, tá? Então, você vai elaborar uma resposta sucinta que vai dar norte para você falar sobre isso, tá bom? Aqui, ó, no terceiro slide. Em que teoria se baseia? Ou seja, você estudou, pesquisou aonde? A teoria do seu trabalho foi aonde? Então, aqui, ó, a BNCC reconhece essa questão da educação infantil. Então, uma das questões onde ela realizou o estudo foi através da BNCC, que falava de maneira satisfatória sobre essa questão da literatura. Aí, a última pergunta, ó, quais os principais autores? Quem foram os principais autores que você citou no seu trabalho? Aí veja, ó, tá vendo? Autores pesquisados. Então, ela pesquisou La Fontenelle, Monteiro Lobato, Vygotsky e a BNCC, que foi a temática que ela identificou que foi a principal, onde ela se embasou, onde ela tirou mais informações para a metodologia dela. Deu para entender essa parte introdutória, pessoal? Deu sim, Amanda. Tá bom? Então, o foco são essas perguntas. Então, você vai responder. Aí, Amanda, no caso aí, quais os principais autores pesquisados? Eu fiz as minhas coisas muito por artigos. E, no caso, eu vou colocar os matemáticos que eu citei, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Ok. Tá bom?
Aqui, objetivos gerais e objetivos específicos, né? Então, esse aqui é muito simples. Apresentar o objetivo geral e os objetivos específicos e me explicar por que você realizou esse estudo. Então, veja, nesse aqui, eu coloquei uma animação? Foi. Certo? Então, aqui foi colocado o objetivo geral do trabalho desenvolvido pela aluna e os objetivos específicos. E aí você vai me explicando o porquê. Então, aqui, ó, o objetivo geral dela, apontar a importância da ludicidade presente na fábula. Lembre-se que essas questões você vai colocar no slide e você vai me explicar. Né? Então, apontar a importância da ludicidade presente nas fábulas e contação de histórias para o desenvolvimento da inteligência. Olha, professora, eu observei isso e aquilo outro. Então, todas essas questões dos slides são questões só norteadoras. Por que você escolheu esse objetivo geral? Qual foi o intuito principal da escolha desse objetivo geral? Né? E dos objetivos específicos. Vamos à metodologia, tá? A metodologia e desenvolvimento. Aí a gente tem quais são as perguntas que você precisa responder nesse quarto slide. Qual o estudo, não, perdão, como o estudo se organiza? Cadê aqui? Ó, a escolha de fábulas com foco no conteúdo vivenciado no planejamento. Foi dessa maneira que eu fiz a organização do meu estudo, certo? Então, como você organizou o seu estudo? Né? Eu fiz através de pesquisa, eu fui elaborar artigos, como Carla disse, fui fazer pesquisa, leitura de artigos, confrontar autores, tá? Depois, quais são os aspectos principais do seu estudo? E, por fim, como está organizado o seu trabalho? Vamos ver como é que se responde cada uma dessas. A primeira pergunta, aí a segunda. Planejamento e apresentação, vida e contação de história, encenação, ou seja, é dessa forma que ela me apresenta quais foram os aspectos principais do estudo realizado por ela. Aí, como está organizado o seu trabalho? Ó, né? Ela me apresentou duas maneiras, me respondeu com dois questionamentos, a segunda pergunta. Envio de fábulas para casa, a fim de serem lidas pelos responsáveis e ensinadas pelas crianças. Então, nessas duas frases, ela me mostra, né, como ela elaborou, como foi que foi desenvolvido o trabalho dela. Já aqui no último, né, encerramento do projeto na sala, você vai me dizer como fechou essa questão dessa conclusão, que foi analisado. Veja, encerramento do projeto na sala de aula com compartilhamento de experiências, encenação de outras fábulas, organização pela professora e com a participação de todos os alunos, certo? Então, essa da metodologia, eu começo. Como o estudo se organiza, como foi que você organizou, que fez a organização. Então, o de vocês vai ter muito essa questão. Através de uma pesquisa bibliográfica, nas redes sociais, porque a gente não podia sair por conta da pandemia, né? Então, através, primeiro, de uma pesquisa bibliográfica, onde você vai buscar materiais sobre a temática que você quer pesquisar. Depois, feito uma vasta leitura dos temas, dos textos encontrados. Depois, você faz uma seleção de tudo aquilo que realmente é importante e tem a ver com o que você quer descrever. Né? Então, isso tudo não precisa estar no slide. Você pode dar uma chamada lá e aí, durante a explicação, você diz esse contexto, como eu disse. Professora, eu fiz a pesquisa, eu fui fazer a leitura dos artigos, depois eu fui separar quais os artigos realmente tinham a ver com o tema que eu queria, para depois fazer uma análise mais profunda sobre esse trabalho.
os aspectos, né? Quais foram os aspectos principais de estudo, como você elaborou essa estrutura, né? Como foi que você fez suas leituras, como foi que você separou o que realmente era importante e o que não era, para você colocar no seu trabalho. E como está organizado o seu trabalho, né? Então, aqui a gente tem os exemplos que foram colocados, né? Você me diz como você fechou, como você encerrou, como você concluiu as leituras do seu trabalho para a questão da metodologia e do desenvolvimento do seu trabalho, tá bom? Ô, professora, eu pensava que essa metodologia era aquela que a gente colocava no projeto, naquela E metodologia. É isso, é? é ela sim. Só que você, obviamente, não vai colocar a metodologia aqui, certo? Porque a metodologia ela tem aí umas 2 ou muito mais folhas, não é? 4 páginas. Pronto, entendeu? Então, por isso que você precisa reler a sua metodologia e me responder essas perguntas. Como o estudo se organiza, quais foram os aspectos principais do estudo e como estão organizado e como está organizado o seu trabalho. Então, no slide de metodologia, você vai responder essas 3 perguntas. E aí você vai me explicar, ok? O que você não pode é colocar as informações que tem na sua metodologia do seu trabalho, tá bom? Você precisa elaborar as perguntas para poder colocar aqui. Aí vê, o último slide, são 5 slides, tá vendo? No máximo, 3 minutos para cada um, tá vendo? De fala. Agora, obviamente, tem uns que são mais, que te dão mais espaço para fala e outros menos. Então, uma coisa acaba suprindo a outra. Porque aí, quando você olha, você diz, como é que eu vou passar 15 minutos falando? Passa, tranquilo e calmamente você passa. Ó, como é que você vai elaborar o slide das suas considerações finais? Quais são as perguntas que você precisa responder no slide de considerações finais? Quais conclusões foram alcançadas depois da realização desse projeto? Então, como eu disse a você, lá no início da sua introdução, você me explica o que foi que despertou em você esse interesse para que você pesquisasse sobre essa temática. Alguma coisa aconteceu, uma identificação matemática sua com relação ao tema, uma curiosidade, alguma coisa aconteceu para fazer com que você quisesse pesquisar sobre isso, né? E agora você fecha e você me diz as suas conclusões, se realmente o estudo que você fez foi satisfatório para você matar a sua curiosidade, para você entender aquela dúvida que você tinha no começo, tá bom? Então, aqui você vem fechar a ideia que você abriu na introdução, você fecha nas suas considerações finais. Depois, quais foram as dificuldades na realização do estudo? Então, nesse momento é quando você vai falar. Deixa eu ver o que foi que a menina respondeu. Para a primeira pergunta, quais conclusões foram alcançadas depois da realização desse projeto? Constatação da necessidade da leitura para o desenvolvimento intelectual das crianças, né? Aí aqui, envolvimento dos alunos partindo do incentivo da professora. Então, são as coisas que ela analisou, né, que foram realmente acontecendo durante esse processo, tá certo? Aí aqui, ó, participação da família no processo de ensino-aprendizagem, né? Aí vamos lá. Quais foram as dificuldades na realização desse estudo? Vamos identificar aqui, ó. Carência de envolvimento de alguns responsáveis por falta de tempo. Ou seja, ela queria, no contexto dela, identificar e conseguir ter acesso aos responsáveis por essas crianças. Já o de vocês podem utilizar essa dificuldade aqui, ó. Quais foram as dificuldades na realização do estudo de vocês? Vocês podem aí se agarrar nessa questão pandêmica, né? Por quê? Porque se a gente não tivesse nesse momento de pandemia, vocês teriam ido até o ambiente escolar, vocês teriam tido uma vivência
de caso, né? Que infelizmente não aconteceu, mas aconteceu de maneira remota. Você aprendeu a estudar de uma maneira diferente, você aprendeu a verificar determinados contextos numa ótica diferente, entendeu? Então, nessa questão aí, você vai me dizer qual foi a sua maior dificuldade? O que foi que você teve mais dificuldade? Foi na questão da pesquisa bibliográfica, de escolher temas, de escolher autores, de escolher sua temática? Você vai me dizer, né? Você vai jogar uma frase e vai me explicar qual foi a sua maior dificuldade com relação à realização do seu estudo, tá? Como pode ter continuidade o estudo desenvolvido, tá? Então, por exemplo, você aí aqueles assim, com a questão parceria, família e escola, com meio para a comunicação, continuar o projeto em relação à construção de um cidadão crítico e consciente. Para vocês, você vai me relatar, por exemplo, de acordo com a sua temática, como é que a gente poderia fazer um novo estudo em relação a esse tema que você dissertou até agora, certo? Por exemplo, no meu caso, quando eu fiz a minha tese, né, eu falei a respeito o que despertou o meu interesse foi tentar buscar respostas para me dizer o porquê que os alunos tinham tanta dificuldade com a leitura e a escrita matemática. Por que os alunos tinham tanta dificuldade de entender um texto matemático? Isso foi o que despertou a minha curiosidade. Então, eu fui, como eu tinha dito a vocês, que era esse o trabalho que vocês tinham para fazer. Escolhi meu tema, eu vou para a escola. Então, na escola, eu tive que falar com o pessoal da direção, mostrar qual era o meu projeto, escolher qual era a turma que eu ia trabalhar, fazer uma reunião com os pais, explicar toda essa questão, pedir autorização, porque as crianças são menores, e fazer toda a elaboração. Quando eu fechei, né, como é que eu poderia dar continuidade? Eu consegui identificar que os alunos têm dificuldade numa leitura e interpretação de um texto matemático por uma sequela que já vem desde o ensino fundamental 1, por uma dificuldade dos próprios professores em trabalhar a disciplina. Então, como é que esse trabalho poderia ter continuidade? Né? Então, o meu trabalho poderia ter continuidade através de uma formação voltada para os professores, através de aulas matemáticas mais dinâmicas para os alunos, para que aquele contexto matemático tivesse maior significado, tá? E aí, deu para entender até aqui? Deu sim. Tá? Estou Então, entendendo. que bom. Deu sim, até aí deu. Tá? Então, é justamente essa questão. Eu vou mandar para vocês toda a organização de as perguntas que vocês precisam fazer e o modelo dessa elaboração, tá? Então, as datas das nossas defesas. As nossas defesas começam na quarta-feira, dia 25. Certo? Dia 25, né? Porque senão não dá. Porque a nossa última defesa, a nossa última banca é no dia 9 de dezembro. Certo? Porque na outra semana a faculdade já está fechada, bebê. Entendeu? Então, quando eu fui analisar que eu queria fazer essa aula com vocês, semana que vem, quando eu fui olhar, eu digo, Jesus, se eu fizer semana que vem não dá tempo. Porque eu preciso explicar, vocês precisam elaborar esse slide, precisam estudar para poder apresentar. Então, no dia 25, eu tenho Mônica, Carla, Dani, Lili e Isabel. São as 5 pessoas que vão apresentar para mim na quarta-feira, dia 25, tá bom? Então, a gente precisa se organizar, Mônica, para a gente começar impreterivelmente às 7, tá certo? Para que aí a gente consiga se organizar, para que no máximo 7h15 ou 7h20 a gente esteja fazendo a sua conclusão, porque quando você termina a sua apresentação, eu preciso fazer algumas colocações sobre essa apresentação para que a gente possa chamar o próximo aluno para se apresentar, né? E aí a gente tem... Ô, professora. Diga, bebê. Uma dúvida. Esses 15 minutos que a gente tem de apresentação, incluindo com as suas perguntas e as respostas da gente,
ou é Não. 15 minutos líquido da Seu. gente e a senhora pergunta e fala depois? Depois, exatamente. Ô, Amanda, Diga. só pode ser à noite, é? Carla, se você conseguir um grupo de 3, 4 que queiram outro horário, no horário que você quer, eu estou em casa. Por mim, tá tranquilo. Eu só não posso fazer no horário da sua aula, que no caso é na quinta, e eu ainda vou pegar uma quinta, senão não dá tempo, certo? Como eu trabalho Porque, se eu não me engano, eu tenho um compromisso nesse dia à noite. Eu vou olhar aqui. Mas aí você pode ver se você troca com alguém também. Pode ver essa questão aí. Eu coloquei uma Professora, estruturação. Diga. são apresentações remotas, é que eu cheguei agora há pouco na aula? Ou é São. presencial? Vão Remota? ser apresentações remotas, David. Mas, como Certo. eu disse a Dani, caso tenha um grupo de 3, 4 alunos que queiram fazer a apresentação presencial, se organize, professor, ó, eu, fulano, a gente quer fazer a apresentação presencial. A gente marca um dia e vai para o Unopar, não tem problema. Entendeu? Aí, no caso, a gente tem que ver como faria essa dinâmica aí, né? Porque eu tenho aula a semana inteira, durante a noite, mas dá para a gente desenrolar, tá certo? Aí lembrando que se a gente for para lá, a gente vai ter mais gente avaliando vocês na bancada. Se for remotamente, vai ser apenas eu fazendo essa apresentação. Então, fica a critério do freguês, tá? O que eu não posso é, por exemplo, Daniela dizer, professora, eu quero fazer presencial e eu organizar tudo isso para ir só ver a apresentação de Dani. Aí eu não posso. Mas se eu conseguir um grupo que você vai ver que os grupos de apresentação, eles ficam entre 5 e 4 pessoas. Se você consegue 4 pessoas que querem apresentar remotamente, a gente se organiza, uma melhor data, um melhor horário, e a gente vai, não tem problema, tá bom? Então, na quarta-feira eu tenho Mônica, Carla, Dani, Lili e Maria Isabel. Na próxima quarta, dia 2 de dezembro, eu tenho Juliane, Jonathan, Helenilda, Luana e Adriano, tá? Esses são os 5 da quarta, dia 2. Aí, veja, ó, não é quarta não, aqui é quinta. Quinta, dia 3, Iale, David, Agnaldo e José Edson, tá? Esses aqui são os da quinta-feira, dia 3 de dezembro. E na última, que é no dia 9, Wanderilson, Ícaro, Ramon e Samuel, tá? Então, essas aqui são as datas das apresentações. Caso vocês, como Carla, né, tenham um compromisso e tal, vocês podem trocar entre si, não tem problema nenhum. Mas certo? aí eu vou ver ainda direito, professora. Pronto. Vocês podem se articular entre si, certo? E você pode trocar para mim. Eu só preciso que essas datas me sejam enviadas até o dia 24. Professora, eu troquei com Samuel. Samuel, vai para o meu dia, eu vou ficar no dia dele, porque eu preciso fazer essas alterações e mandar para o pessoal da Unopar, entendeu? Porque eles precisam saber de todos os dias que a gente vai estar fazendo essas apresentações de TCC. Todas elas precisam ser gravadas e deixadas arquivadas, porque pode ser que venha algum tipo de fiscalização. Então, tudo precisa ser feito nos conformes. Então, por isso que eu quero deixar vocês muito cientes que não é porque sou eu que vou fazer a avaliação de vocês, que vocês podem se desleixar em relação a alguns aspectos. Então, outra coisa, Amanda, aí no caso também, se a gente quiser o grupo que é o grupo da gente, né, as meninas, se a gente quiser, no caso, a tarde também pode, né? Só é falar com você, não é isso? Como assim, diz de novo? O grupo do nosso que ficou na minha data, se a gente quiser à tarde, por exemplo, né? Aí pode falar com você também, né? Tranquilo. O que não dá para fazer é solto, tá entendendo? No horário à noite. Mas pegando um grupo de 4 a 5 pessoas, do jeito que ficar melhor para vocês, no horário da tarde, certo? Porque aí no horário da noite fica um pouco complexo por conta das outras turmas que eu tenho, mas no horário da tarde tá aí disponível, minha gente. De segunda a sexta, eu tô aí na área, só é a gente combinar, tá bom? Ô, Amanda, uma pergunta, Amanda. Diga, bebê. Tô. Tipo assim, a gente vai ser um grupo, né, que vai apresentar. A gente vai poder assistir o das meninas ou não? Só você mesmo? Pode, não. Todo mundo. Seria legal, né? Do jeito que a gente está aqui, como eu disse lá no início, do jeito que a gente está aqui,
Vai ser. Então, eu vou colocar no grupo, né? O link da aula dessa primeira apresentação do dia 25. Então, eu sei que a primeira pessoa é Mônica. Então, na apresentação de Mônica vai estar a minha câmera e a câmera de Mônica ligada, certo? Todos vocês podem estar aí assistindo a apresentação de Mônica. Todo mundo caladinho, todo mundo com seu microfone desligado, ninguém faz nenhum tipo de interrupção e deixa a Mônica quieta falar no canto dela, tá certo? Então, só quem fala é Mônica durante a apresentação. Quando ela finaliza, eu faço as considerações sobre a apresentação dela, certo? Então, vocês são telespectadores. Vocês podem assistir, podem ficar lá, só não podem intervir, ok? Mas pode bater palma no final, fazer zoada. Lógico que pode. Pode sim, pode. Essa questão minha, eu vou ver direitinho. Qualquer coisa eu combino com as meninas, o que fica melhor. Pode combinar. Porque nós se entendemos. Pronto, do jeito que vocês quiserem fazer, para mim não tem problema algum, certo? E aí certo. A gente vai se organizando com relação a isso. Basicamente, a apresentação que a gente tem seria essa, a organização que a gente tem é essa. Se por acaso você tiver com o computador, tudo normal, não precisa nem você mandar esse slide para mim, você mesmo faça. Se você quiser, por segurança, professora, deixa meu slide aí, porque às vezes acontece alguma coisa, né? Então, se o slide estiver em 2 lugares, está mais seguro. Né? Então, se você quiser mandar para mim, você manda. Se você quiser alguma orientação, professora, eu terminei, dê uma olhadinha se está adequado, se é desse jeito, sabe? Então, tudo isso a gente pode ir dialogando, não tem problema de forma alguma, tá certo? Certo. Agora é a hora de vocês perguntarem, questionarem o que vocês quiserem com relação a isso. Professora, o aplicativo vai ser o Zoom mesmo? Eu acredito que é melhor para a gente, né? Como eu não vi, eu vou ter que perguntar lá, né? Porque no caso, se tiver que gravar e armazenar para alguma coisa... É verdade, muito aí, no bem, caso, eles Mônica. tem que ver Até essa questão. porque a gente usa o Zoom escondido, né? Não é à toa que amanhã a gente tem uma live que a Aline vai precisar participar e a gente vai ter que fazer pelo Teams. Então, é bem provável que as nossas lives sejam pelo Teams, com certeza. Porque... Possível. Professora, se caso a internet trave ou aconteça alguma coisa que esse TIM é ruim, aí vai ficar contando uns 15 minutos, não, né? Não, se acontecer algum problema, a gente para o cronômetro, né? E aí a gente faz o teste, por exemplo. A gente vê, se por acaso ele der bronca, alguma coisa assim, a gente desliga e vem para o Zoom. Entendeu? A gente faz o teste, porque de todo jeito a live fica salva. Se elas precisarem para algum tipo de coisa, eu mando a live para elas. E aí elas vão poder ver a apresentação de vocês, que aconteceu tudo certinho, entendeu? E aí eu posso relatar, olha, a gente estava no Zoom, só que deu problema, travou, alguma coisa assim. Mas aí a gente entra para testar, eu acho que dá certo. Naquele tempo era porque ele estava passando por alguns processos. Pronto, a gente vai poder tirar a realidade amanhã. Né? A gente vai poder tirar a realidade amanhã. Amanhã a gente vai estar com a Aline. A gente vai com a Aline. Aí a gente vê. Mas não resolve isso com ela, não. Não resolve isso com ela, não, de jeito nenhum. Não, senhora. Porque aí a gente tem que ver se acontecer alguma coisa, eu é quem preciso falar com Manuela com relação a isso. A gente não pode falar de plataforma, não, porque para todos os efeitos a gente está usando o Microsoft Teams, entendeu? Então, não fale de plataforma não, por Jesus. E aí? Ficaram dúvidas com relação a alguma parte dessa elaboração? Alguma dúvida sobre a apresentação de vocês? Em relação à vestimenta formal, né? Pelo menos a parte de cima, que é o que vai aparecer, né? Porque você não vai estar em pé, você vai estar sentada. Né? Então, a parte de cima, arrumadinha, toda mocinha direita. Né? Se você tivesse presencialmente, era que toda a vestimenta seria avaliada. Tá bom? Tem que colocar os meninos para ir andar, né? O marido, é interessante, porque é um momento que você precisa estar concentrada, né? Não vai ser muito legal você estar apresentando, tem um menino, um cachorro, um gato
né? Então fica meio complicado. Então, como é a sua apresentação, você deu, marido, leva esses meninos para Nossa Senhora, para eu ficar sossegada, né? Para poder apresentar sem nenhum tipo de empecilho, tá certo? Muito bem lembrado, Isabel. Mais algum questionamento? Não, só Não, professora, todos foram resolvidos já. Vou ver só essa questão Da do horário data. para as meninas. Pronto. É. Entendeu? E assim, não é um bicho de 7 cabeças, principalmente depois de você ter construído seu trabalho. Bicho de 7 cabeças é a construção do seu trabalho. Essa sim é bem complexa, né? Mas depois que você vem fazer esse tipo de elaboração, não é não. Né? Então, você fazer todo esse contexto, essa elaboração desse trabalho, é hora só de sintetizar. Então, seja sucinto no que você for escolher, né, com relação a isso. Faça de maneira mais simples, sem muitas questões. Ô, Amanda, Diz. vai mandar esse slide para a gente quando? Esse aqui daqui a pouco. Porque eu vou processar essa aula que a gente está terminando, vou colocar ela no YouTube, porque ela é muito pesada para passar para vocês, né? Aí eu vou processar ela no YouTube, e eu acho que 9 horas da noite eu já estou enviando para vocês já, esse material. Professora, Diga, a nota você já diz na hora ou só sai no ambiente depois? A nota sai no ambiente porque eu preciso responder todas essas questões de vocês, e aí é o próprio ambiente que faz esse processamento. Entendeu? Mas só adianta uma coisinha, né? Até a partir do meu feedback que eu dou quando você termina, você já tem uma noção de saber mais ou menos como é que tá essa questão, entende? Uhum. A mínima é quanto, professora, da apresentação? A mínima da apresentação é 1.000 pontos, que é 50% do que é solicitado. A questão textual é 6.000 pontos. Com 6.000 pontos você está aprovado, tá? São 6.000 pontos da questão escrita. Eu doido para ver, não saiu nenhuma nota ainda. A minha não saiu, eu nem olhei, para falar a verdade. Eu não olhei hoje, não, mas eu olhei ontem, não tinha saído, não. Eu também não olhei, não. Eu tô com medo de sair essa nota. Mas não se preocupe, não. Porque mesmo que não saia assim de maneira satisfatória, mas vocês estão com um ponto à frente. Porque vocês já fizeram o trabalho de vocês. Então, se vier, a professora vai dizer com riqueza de detalhe: olha, isso aqui não está certo, isso aqui não deu certo, sabe? E aí ela vai mandar e você vai corrigir. Do mesmo jeito que elas fazem com questão de portfólio, entendeu? O que ficou, não ficou legal, não ficou, ela vai dizer, você vai correr e consertar, entendeu? Por isso que eu digo, cuide de fazer, porque pronto, vocês que já mandaram, olha o tempo que faz, e o resultado de vocês não saiu ainda. Quem vai mandar de hoje para amanhã ainda vai esperar mais ainda, então fica com um tempo menor para recuperação se acontecer alguma coisa, entendeu? Mas dá certo. Eles analisam tudo direitinho, a gente já vai se organizando para fazer isso, entendeu? Porque essas notas precisam sair simultâneas, entendeu? Então, assim, eu vou fazer e vou organizar a apresentação de vocês, mas eu preciso que a nota de vocês saia no ambiente para poder lançar a apresentação, entendeu? Ô, Amanda, espero que seja a mesma professora que corrigiu o relatório de gestão. Não sei. Não sei se é a mesma. Olhou o nome? Thalita. Eu não olhei o nome, não. Eu tenho tanto ambiente, tanto trabalho que eu não olhei. Alguém olhou se é Thalita que faz a correção também? Se ela é a tutora online de vocês nisso? Acho que é essa Thalita mesmo. Vai ser ela. Colocada um fora. Pois é ela mesmo, essa Thalita. Que bom. Ô, professora, aí caso o TCC da gente venha com uma nota boa, aí ela peça para a gente arrumar algumas coisas e a gente não queira, a gente reprova. Não. O mínimo que você precisa para passar é 6.000 pontos. Se você já conseguiu seus 6.000,
tá de boa. Se você não vai precisar de pontuação nas avaliações, nas outras coisas, porque assim, obviamente, quanto mais pontos você consegue, melhor para você, porque sai uma nota melhor no seu diploma, né, doutora? Então, então é nisso que você precisa. Então, você precisa pensar que essas notas saem do seu diploma. Então, se você tem uma nota, vamos dizer, porque aí se você tem 6.000 pontos e você consegue, aí você vai ficar com o quê? Com a nota 7? Com a nota da média? Então, não é muito legal, né, amiga? Para aparecer no diploma, para você apresentar. Eu olhei lá a nota sai no máximo 8.000 pontos. Isso, exatamente. É no mínimo 6 e no máximo 8, né? Então, para você passar, você tem que tirar 6.000 pontos. Se tirar menos do que isso, vai ter que fazer recuperação, vai ter que consertar e tal. Passou dos 6, minha filha, já é lucro. E aí? Dúvidas? Tem mais não? Podemos encerrar para eu preparar o material de vocês? Sim. Podemos sim. Beleza. Pode sim. Pois, minha gente, vou mandar esse material para quem já terminou, já ir elaborando suas questões, cuidando em estudar. Dia 25 a gente se vê, se Deus quiser, para começar aí as nossas batalhas, ok? Vamos embora. Cheiro para vocês, até amanhã. Olhe, anotem todas as dúvidas que vocês tiverem, referente à questão de formatura, questão de valor, porque às vezes na hora da empolgação a gente esquece. Então, tudo que tiver, hoje que vocês estão com a mente mais fresca, tudo que você tiver de dúvida sobre a sua formatura, sobre valores, sobre datas, já deixem anotado para fazer uma sabatina com a Aline amanhã, porque são questões que eu não sei responder vocês, tá bom? Ok. Cheiro, boa noite. Boa noite. Como é que eu saio?